O que são APIs? Você já se perguntou, quando você está utilizando um aplicativo no seu celular, como que esse aplicativo obtém as informações, como por exemplo a previsão do tempo ou os posts de uma rede social? Isso só é possível através das APIs. E se você ainda não sabe o que são APIs, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar. E aí, Dev, Greg aqui. Hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre o fascinante mundo das APIs e como que elas facilitam o nosso dia a dia. Eu vou te explicar o que são APIs de uma maneira simples e de fácil entendimento, de forma que você consiga entender de uma vez por todas. Então agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Mas afinal de contas, o que é uma API? Por definição, uma API significa Application Programming Interface, ou, traduzindo para o português ao pé da letra, seria algo como interface de programação de aplicações. Uma API fornece uma forma de nós integrarmos aplicações entre si, de forma que elas se comuniquem e troquem informações umas com as outras. Então, imagine quando você está vendo esse vídeo. Quando você clica no like, não se esquece de deixar o like, ou faz um comentário nesse vídeo, o seu celular ele está constantemente interagindo com a API do YouTube. Então ele está a todo momento tanto enviando informação quanto recebendo informação. E para você, não interessa como é que esses dados vão e vêm do servidor, mas sim a informação que você está visualizando ali na tela e como que você interage ali com a tela. Então é por isso que nós temos as APIs. Eu gosto de usar bastante a analogia do garçom. Então, por exemplo, quando você vai em um restaurante e você está lá escolhendo o menu e você vai fazer o pedido para o garçom, que no caso é a API, você não quer saber ou você não quer lidar, por exemplo, com o preparo da sua comida ou com os ingredientes. Você simplesmente quer a sua comida, você quer comer a sua comida. Então, é justamente isso que uma API faz. Que no caso a API atua como se fosse o garçom. Então o que o garçom faz? Ele retira o seu pedido, leva até a cozinha e aí a cozinha vai preparar o seu pedido e posteriormente o garçom vai voltar a entregar a sua comida. Então é basicamente isso que uma API faz. Ela não se preocupa o que tem ali por debaixo dos panos, né? Mas você quer o resultado final, que no caso ali é a sua comida, ou seja, a resposta da API. Bom, seguindo aqui a nossa explicação, como que as APIs funcionam? Bom, uma API, geralmente, elas estão disponíveis na internet através de recursos, sendo expostas através do protocolo HTTP, geralmente, né? Então a gente tem um endereço, assim como você acessa um site, como por exemplo, você vai lá no youtube.com, você também tem um endereço onde você pode consumir o API. As informações trocadas entre as APIs, geralmente, na sua maioria das vezes, elas são utilizadas informações no formato JSON, que basicamente é um acrônimo para JavaScript Object Notation, que é um formato padronizado para troca de informações no formato texto. E geralmente esse formato é legível para humanos. Então, por exemplo, aqui nós temos um formato de um objeto JSON. O formato ele sempre começa aqui com a abertura de uma chave e um fechamento, e ele sempre tem essa anotação aqui, onde você tem o nome da propriedade, né, sempre envolvidos aqui pelas aspas, dois pontos e o valor dessa propriedade. Então, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro nome, que é o John, e eu tenho aqui o sobrenome, que é o Doe. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a representação de um usuário aqui num objeto JSON. E por que as APIs elas são importantes? Bom, elas permitem que os sistemas eles se comuniquem entre si, sem a necessidade da gente estar escrevendo código do zero. Eu gosto de usar aqui o exemplo do e-commerce. Vamos imaginar que você esteja desenvolvendo um e-commerce, por exemplo. Você não tem que lidar com a integração de pagamento. Né? Então, assim, você tem que ir lá e fazer o pagamento, a cobrança e tudo mais. Você pode usar APIs que te facilitam esse processo. Então, por exemplo, você pode usar uma API do Mercado Pago que vai fazer essa integração, né, ou essa cobrança ali através de boleto, Pix ou cartão de crédito e vai disponibilizar isso para você através de uma API. Então, você não precisa lidar com a complexidade, por exemplo, da bandeira do cartão ou do Pix para poder fazer essa integração. Então, as APIs elas facilitam a vida do desenvolvedor nesse sentido e também aceleram o processo de desenvolvimento, porque muitas vezes a gente não precisa estar desenvolvendo esses mecanismos complexos, né? Então a gente simplesmente aí usa APIs que estão disponíveis aí na internet. Citando aqui um outro exemplo, imagine que você
vai desenvolver um aplicativo do Uber, por exemplo, né? Um aplicativo concorrente do Uber. Antes de você ter que desenvolver toda a complexidade ali de mapas e como lidar ali com rotas e tudo mais, você pode utilizar as APIs do Google, né, que facilitam esse trabalho para você. Então você tem as APIs ali do Google que te fornece ali mapas, né, traça rotas e tudo mais, e você não precisa desenvolver tudo isso do zero. Concluindo aqui, pessoal, as APIs elas estão fortemente presentes no nosso dia a dia, das formas mais variadas possíveis. Por exemplo, quando você está utilizando o seu celular, você está utilizando APIs por debaixo dos panos. Quando você, por exemplo, está jogando videogame, está ali, né, jogando ali, você está interagindo com uma API, né? Você está dando comandos ali no controle, por exemplo, e o controle está tomando uma ação, né? Está mandando informação para o console que está tomando uma ação e está movimentando, por exemplo, o personagem na tela. Um outro exemplo clássico. Imagine que você está assistindo televisão e você quer aumentar o volume. Então você aperta, quando você aperta o botão ali do controle remoto, então o que, que acontece? O controle remoto está enviando uma comunicação para sua TV dizendo, ó, eu preciso que você aumente o volume. E aí o que, que acontece? A televisão dá uma resposta com, né, aumentando ali o volume gradativamente. Então, por debaixo dos panos, a gente está sempre interagindo com APIs. E por fim, uma API, ela permite que a gente justamente faça isso. A gente permite essa comunicação de serviços e aplicações entre si. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é uma API. Me conta aí nos comentários se você já sabia o que é uma API e se você já sabia, me fala quais são as APIs que você tem utilizado no seu dia a dia. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos apoiar. É isso aí, até a próxima.